Olá pessoal, aqui é a Vivis, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do meu planner e como eu personalizei um pouquinho ele pra que ele ficasse com a minha cara e ficasse mais fácil de eu conseguir utilizar, enfim, manter a ideia do planner. Por quê? Eu sempre tentei fazer agenda ao longo da vida, mas nunca consegui. Eu sempre começava a agenda na maior empolgação, e aí depois de alguns meses eu acabava não anotando coisas todos os dias, e a minha agenda ia ficando cada vez mais vazia, até um ponto em que eu acabava não fazendo mais, e ficava naquela de anotar compromissos mentalmente, enfim. Só que isso não funciona, a verdade é essa, pelo menos pra mim. Tem pessoas que conseguem lembrar de tudo, e eu consigo lembrar de muita coisa, mas tem alguns detalhezinhos, alguma coisa ou outra que acabam passando, justamente porque eu não anoto, enfim. E aí eu tenho tentado fazer planner para ver se eu consigo manter esse hábito de programar a minha semana, de organizar compromissos, lembrar de coisas para poder fazer, enfim, aniversários. E aí eu comecei na pegada do planner porque eu achei mais interessante do que a agenda, porque tem visão semanal ou mensal, eu acho mais legal do que a visão diária da agenda. E aí eu tentei fazer um planner ano passado, também não consegui, eu consegui por alguns meses, depois não consegui mais, mas eu não investia muito em decoração, eu fazia só, eu usava o planner como se ele fosse uma agenda, eu acredito, eu acho que esse foi o meu erro. E aí esse ano eu resolvi escolher um tipo de planner que eu pudesse personalizar bastante e que eu transformasse ele num objeto com tanta importância que eu ia acabar não esquecendo de anotar, de utilizar, enfim. Então eu resolvi personalizar o meu planner por conta disso. Não só para ele ficar com a minha cara, mas também para ele se tornar cada vez mais necessário para mim. E aí eu escolhi o planner da Acraft, que é uma lojinha bem legal. Eles têm modelos de planner nesse estilo, de modelos onde a gente pode incluir cadernos através de elásticos. É bem legal, eu gosto bastante desse estilo. E ele é bem personalizável, você pode escolher a capa, você pode escolher os cadernos que você quiser, você pode escolher se os seus cadernos vão ser estampados ou se vão ser craft, liso, enfim. Eu achei bem legal e aí eu resolvi comprar e ir montando o planner. O que eu fiz? Eu comprei a capinha, como eu não tinha nada, né? Eu comprei a capinha. O pingentinho, eles vendem lá na loja, mas eu não comprei. Esse aqui era um pingentinho que eu já tinha aqui em casa de outros projetos. E aí eu resolvi utilizar essa peninha aqui na frente, achei bonitinho. Algumas coisas eu comprei, outras eu montei, mas vamos lá. O que eu fiz? Eu comprei a pastinha plástica que vende lá no site. Ela, de um lado, ela tem esse ziplock aqui, esse fechamento com ziplock. Do outro lado, ela tem envelopinhos, onde a gente pode enfiar papel, como eu fiz aqui. Eu comprei os cadernos dos planners. Os cadernos são trimestrais. Então, cada caderno tem 3 meses. Esse aqui é o caderno do início do ano, janeiro, fevereiro e março. Os outros cadernos estão guardadinhos, eu já comprei, mas eles estão guardados porque à medida que o ano for avançando, eu vou utilizando. E uma das coisas que eu achei mais legal é que eu podia escolher a capa totalmente craft e eu mesma personalizar. Então, essa estampa da capa de sereias é uma estampa que eu mesma fiz usando carimbos meus, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de personalizar as coisas que eu uso. Então, ter um planner onde eu posso personalizar as capinhas é bem legal pra mim. Eu me diverti bastante fazendo essa capinha de sereias. Eu achei que ficou super bonitinha, eu gostei bastante. E cada trimestre, cada bloquinho desse de trimestre que eu for colocando no meu planner, eu vou fazer uma decoração diferente usando só carimbos e tinta preta, pra ficar bem básico. Mas quem gosta de colorir, por exemplo, dá pra fazer, dá pra colorir com lápis de cor no papel craft, fica super bonito, enfim. Eu comprei também a pastinha que eles vendem, que tem uns bolsinhos e um porta-canetas, bem legal. Eu queria botar canetinhas e eu queria ter bolsinhos para poder colocar coisas. Comprei também um caderninho pautado. Eu gosto de ter um caderno pautado para fazer anotações, informações úteis, coisas que eu planejo fazer para o canal. Aqui tem umas frasezinhas que eu gosto de colecionar quando eu vejo para poder virarem temas de art journal, enfim, coisas que eu gosto de fazer. E aí tem o resto aqui, né, o outro lado do bloquinho da caneta, dá pra colocar 2 canetinhas, eu tô usando uma só, mas coloquei uns adesivinhos aqui. E o resto foi basicamente eu que resolvi montar. O que eu fiz? Eu gosto muito de ter muito bolso, porque eu gosto bastante de colocar os adesivos que eu vou utilizar, enfim, esses adesivos eu comprei só pra decorar planner. Tem algumas outras coisas que eu gosto, tem uns adesivinhos. E aí eu resolvi fazer um insert com bolsinhos
que eu poderia usar também pra decorar, enfim, mas eu queria um insert com mais bolsinhos pra eu colocar mais adesivos. E aí eu resolvi fazer esse insertzinho aqui, eu mesma fiz. Como o padrão do meu planner é todo de papel craft com preto, eu achei esse papel aqui craft com esses desenhos em preto, super bonitinho de libélula. Eu comprei na Mega Artesanal esse papel e não tinha utilizado ainda, e resolvi utilizar para fazer esse insert de bolsinhos para o meu planner. Então, eu vou até mostrar, eu separei um papelzinho aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. É super facinho de fazer esse insert, mas pra quem tiver interesse em fazer esse tipo de coisa, enfim, e não souber, embora eu acho que seja bem básico, mas enfim, pode ser útil, então eu vou mostrar como foi que eu fiz. Então, eu fiz esse insert aqui pra ter mais opções de bolso, como eu falei, pro meu planner. Dá pra usar pra outro tipo de projeto também, se você tiver esse mesmo estilo de caderninho, pra fazer qualquer outra coisa que não seja um planner, por exemplo. Dá pra fazer esse insert bem facinho e colocar também no caderno, né? Dá pra colocar envolvendo um caderno, dá pra colocar diretamente no elástico, como eu fiz com esse aqui. Além de personalizar também a capinha de todos os meus blocos trimestrais, que é uma coisa que eu vou fazer. Eu vou personalizar também a capinha do meu bloco de anotações. Eu não fiz isso ainda, mas eu vou fazer. Esse bloquinho aqui vai ficar comigo o ano todo, então eu tô pensando em alguma coisinha bem simples também, mas divertidinha pra poder fazer com essa capa. E uma das coisas que eu acho que mais vai me aproximar do meu planner ao longo do ano é esse caderno aqui. Esse caderno aqui foi um caderno que eu mesma criei. Eu medi o tamanho dos cadernos já padrão, o tamanho padrão dos cadernos desse planner, e fiz um caderno costuradinho, enfim, eu coloquei esse grampinho aqui pra poder prender, mas eu vou mostrar aqui. Eu fiz ele costuradinho também, ó, dá pra ver aqui, eu costurei com fio encerado. Só que por que eu mesma fiz esse caderno? Porque eu queria que esse caderno tivesse folhas de papel aquarelável. Papel para mixed media, que é um papel mais grosso, um papel com gramatura de 300 gramas. Porque eu queria transformar esse último caderno do meu planner num art journal. Eu queria mais ou menos, eu queria ter um caderninho separado no meu planner para eu poder fazer um art journal a cada mês ou a cada 2 meses. Enfim, quando eu sentir vontade. Se eu quiser esgotar esse caderno aqui, utilizar todas as folhas até o meio do ano, não tem problema. Eu tiro esse caderno aqui, guardo ele, faço um outro exatamente igual e coloco no lugar. Essa é a vantagem desse tipo de planner, que é bem personalizável, que a gente pode tirar e colocar coisas ao longo do ano, ele não é muito fixo. E é isso aí, eu resolvi criar esse caderno aqui com o objetivo de transformar num art journal. E por isso que eu queria as folhas mais grossinhas, mais resistentes, para eu poder realmente fazer bastante coisa. Usar tinta, se eu quiser, água, e a folha não se desfazer, a folha resistir. Então essas foram as alterações que eu fiz no meu planner. Eu realmente acho que ficaram bem legais. E eu acho que elas vão ajudar a aproximar mais o planner de mim, né, do meu estilo, principalmente o caderno de art journal, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de mexer com carimbeiras, e esse tipo de papel aqui é ótimo para trabalhar com carimbeiras. Talvez eu até faça ainda para incluir no vídeo de hoje essa primeira página aqui do meu art journal, enfim. Tô com vontade de mexer um pouquinho com carimbeiras, então acho que eu vou aproveitar essa desculpa para brincar um pouquinho. Mas eu queria mostrar pra vocês agora, de maneira super rápida e simples, como que eu fiz esse insert aqui pra colocar dentro do meu planner. E mostrar pra vocês, vai que tem alguém que tem um planner parecido, ou um caderno parecido, e tem interesse de fazer um insert desse, e é bem facinho de fazer, eu acho que vale a pena mostrar pra vocês. Bom, eu vou colocar aqui em cima da minha base de vidro, essa basezinha aqui da Toque Cri, uma base para papel de scrapbook, que ela é um tamanho perfeito. Eu escolhi um papel de scrapbook aqui bem aleatório, só com cores contrastantes, né, para poder mostrar para vocês como é que eu vou, como é que eu crio esse insert. Então, o que foi que eu fiz? Eu medi mais ou menos o tamanho dos cadernos para ter uma noção do tamanho desse insert que eu iria fazer. E eu cheguei mais ou menos a uma medida de 13,5 por 19. Eu acho que esse tamanho aqui ficou legal. Eu medi mais ou menos com base na pasta plástica, principalmente, e também nos cadernos, que é mais ou menos o mesmo tamanho. E eu cheguei nesse tamanho de 19 de altura por 13,5. Então, o que que eu fiz aqui? Eu simplesmente medi aqui o meu papel
Coloquei ele assim, que eu vou tirar essa parte aqui, essa fita do papel de scrapbook. Como eu quero que ele tenha 19 de altura, mas eu quero ter um pouquinho mais, um pedaço um pouco maior para poder dobrar e fazer o bolsinho, então eu vou colocar uns 8 centímetros mais ou menos de altura para esse bolsinho. Então, do 19 mais 8, eu vou pro 27. E aqui no 27 eu vou cortar essa folha já no tamanho certinho que eu vou utilizar para o meu projeto. É bem simples mesmo. Então, eu já tenho aqui 27 centímetros. No 19, que é uma altura, que é a altura que eu vou utilizar para o meu insert, eu vou fazer um vinco com o meu vincador. Então, eu vou utilizar um boleador de 1 milímetro. Eu vou fazer um vinco aqui em 19 centímetros daqui pra cá. Se medir daqui pra cá, eu tô deixando 8 centímetros de altura pro meu bolsinho. Aí, nesse momento aqui, dá pra gente fazer outras decorações. Eu vou dobrar o meu bolsinho. Vou forçar bem a minha dobra com a vincadeira. Eu gosto bastante. Todas as vezes que eu faço a dobra, eu gosto de marcar bastante. Aí agora, quem quiser decorar, tiver um furador de borda, por exemplo, e quiser decorar essa parte aqui, dá pra fazer tranquilo. Dá pra decorar, dá pra cortar com a tesoura pra fazer um detalhezinho de ondinha, de picote, enfim. Dá pra fazer muita coisa com essa bordinha. Eu gosto de deixar as minhas lisas, mas dá pra gente decorar tranquilamente ou colar um washi tape, enfim. A decoração a gente pode fazer do jeito que quiser ou pode deixar bem básico e bem simples também. E aí, o que eu vou fazer? Ao invés de vincar, eu vou dobrar, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, ó, eu vou pegar essa parte aqui e vou dobrar pra dentro, porque eu quero que o bolsinho fique virado pra dentro. Eu acho mais legal o bolsinho virado pra dentro. Até porque se alguma coisa for pra cair do bolsinho, cai pra dentro mesmo e fica preso, não cai pra fora. Então, eu vou forçar com a minha vincadeira essa dobra. Se quiser fazer uma dobra mais bonitinha e vincar primeiro, dá também. Mas como eu tenho 2 camadas de papel nessa parte do bolsinho, eu prefiro evitar e dobrar logo de vez. Então, eu tenho aqui a parte de dentro, que vai ser a parte do bolsinho, e a parte de fora. O que eu vou fazer? Como eu dobrei 2 vezes o papel, ele fica um pouco tortinho. Então, para poder realmente fixar, eu vou forçar um pouquinho mais aqui, usando a régua para poder segurar. E aí, agora eu vou cortar nessa direção. Então, eu tenho aqui já o meu bolsinho, o meu insert, e eu vou medir aqui os 13,5 centímetros de largura e vou cortar. Então, eu tenho aqui 13,5 centímetros e vou cortar. Então, eu já tô com o meu insert aqui no tamanho certinho, praticamente pronto. Só que eu quero fechar essas laterais aqui. Dá pra gente fechar com washi tape, por exemplo, se não quiser mexer com cola, tranquilamente. Dá pra colocar um washi tape aqui. Inclusive, se você tiver decorado a bordinha com washi tape, fechar essa parte aqui do bolsinho com washi tape também fica super legal. Eu acho que fica bem legal. Mas como eu quero mostrar só o básico mesmo, eu vou colar com cola. Dá pra usar fita dupla face também, enfim. Eu vou colar com cola. Então, eu vou passar só um pouquinho de cola nessa beiradinha aqui. E vou fechar, segurar aqui um pouquinho pra poder colar. Por que eu falo de colocar cola só na beiradinha? Porque quanto mais a gente avançar com a cola, menor vai ficar o tamanho do bolso. Então, se eu colocar cola só na bordinha pra poder realmente selar a lateral desse bolso, o meu bolso vai ficar com mais espaço aqui pra eu poder colocar mais material, papel, adesivo, enfim, o que eu quiser guardar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Como eu falei, é bem simples mesmo, é bem básico. É um modelo bem básico de insert com bolso pra gente colocar dentro desse modelo de caderno, né? No caso, no meu caso é um planner, mas eu sei que tem vários tipos de caderno. Caderno de viagem, vários tipos de caderno que seguem esse modelo de capa com elásticos pra gente anexar cadernos variados dentro. Então, serve pra qualquer um desses projetos. Então, fechei aqui e pronto.
Eu tô com o meu insert pronto. Como eu falei, dá pra fazer outras decorações, dá pra arredondar os cantos com furador, dá pra decorar com washi tape. Essa parte aqui a gente pode fazer desenho, se for um papel liso, pode colar foto, enfim, dá pra gente decorar bastante. E a parte de dentro tem os dois bolsinhos aqui, que vão ficar presos dessa maneira no nosso planner. Então, o que que eu faço aqui? Eu chego nessa parte aqui do elástico, da mesma forma que eu coloquei esse, eu vou encaixar esse outro aqui. Inclusive, eu posso colocar até mais de um. Eu posso fazer, colocar vários aqui para ter vários bolsinhos e várias páginas para fazer colagens, para fazer colar foto, para fazer qualquer tipo de decoração, escrita, enfim. Então, é um modelo de insert bem simplesinho mesmo, mas que eu acho bem interessante e útil pra gente guardar coisinhas no nosso planner. Com uma folha de scrapbook, enfim, é bem simplesinho mesmo, mas mesmo assim eu queria mostrar pra vocês porque eu acho que pode ser uma dica interessante pra quem tem esse tipo de caderno e queira colocar mais inserts com bolsinhos, enfim, dentro do planner. E é isso aí, a diquinha de hoje era essa. Eu queria mostrar um pouquinho as alterações que eu fiz e mostrar como eu fiz esse insert pra vocês. Como eu falei, eu acho que pode ser útil. E agora eu vou decorar a primeira página, né? Vou criar, na verdade, a primeira página desse meu Art Journal. Essa página aqui, simplesinha, eu vou utilizar umas carimbeiras, enfim. Vamos ver o que é que vai sair de legal daqui. Bom, pessoal, pra começar o meu projetinho, eu quero proteger a capa. Não quero... Na verdade, vai acabar sujando, mas ao longo do tempo de uso. Mas eu não quero que suje logo de cara, nem suje muito. Então, eu vou proteger com esse pedacinho de post-it um pouco da minha capa de papel craft. E vou começar com as carimbeiras de Stress Oxide. Como eu falei, esse projetinho vai ser um projetinho bem rápido. Eu vou estar utilizando só essa primeira folha mesmo, não é uma página dupla. E eu quero utilizar esse caderno de Art Journal, na verdade, como ele está inserido dentro do meu planner, eu quero utilizar ele de uma maneira bem prática. Eu não quero fazer projetos muito complexos, nem projetos que demandem muito tempo. Eu quero que ele fique mais leve mesmo, com projetos que sejam mais simples, menos complexos, e uma tentativa de combinar cores, de testar algumas técnicas, enfim. Então, eu acho que esse vai ser, pelo menos na minha cabeça, por enquanto tá funcionando assim. Vai ser um art journal para testes, para experimentação, para diversão também. Porque para outras técnicas, outras técnicas mais complexas e um pouco mais avançadas, com tintas e outros materiais, inclusive materiais que dão mais volume, eu tenho um outro caderno de art journal, num outro formato. Em um outro vídeo eu até vou mostrar para vocês como é esse caderninho, como foi que eu montei ele, qual é a ideia. Mas para esse projetinho de art journal, eu quero realmente algumas coisas mais simples e principalmente trabalhar mais com carimbeiras, que é uma coisa que eu amo muito. E eu não quero colocar muito volume nesse art journal, fazer muita colagem pesada, colocar muita textura com pasta para criar volume, justamente porque eu quero que ele fique dentro do meu planner, então eu não quero que seja uma coisa realmente muito volumosa. Então eu comecei com duas cores de Distress Oxide, um tonzinho de amarelo e um tonzinho de rosa, bem clarinhos. Eu queria que o background ficasse bem sutil. E por isso, eu fiz essa escolha, depois de misturar as cores, de carimbar, fazer algumas carimbadas com as próprias cores que eu tinha utilizado para colorir o background. O que eu me arrependi, acabei me arrependendo um pouco, porque as carimbeiras de Stress Oxide, elas se misturam muito facilmente. Elas são ótimas pra gente fazer mistura. E aí, como eu carimbei com os mesmos tons, acabou que com o passar do tempo, à medida que a tinta foi secando, vocês vão acabar percebendo isso, principalmente nas fotos no final. Essas carimbadas, elas foram sumindo. Na verdade, é como se a tinta fosse se misturando à medida que foi secando. E agora tá aparecendo que tá bem legal, dá pra ver... aproximando a câmera e dá pra ver que realmente tem as carimbadas, muito sutis, como eu queria que tivessem, mas a longo prazo, à medida que a tinta foi secando, infelizmente, essa tinta das carimbadas foi se misturando um pouco com a tinta que eu tinha usado no background, afinal de contas era a mesma tinta. Eu deveria ter carimbado com uma outra carimbeira, um Archival, por exemplo, que é uma carimbeira que, por conta da formulação ser diferente, ela não se mistura tão facilmente. E como eu utilizei a própria Distress Oxide, acabou acontecendo isso. Então, anotação para as próximas vezes e dica para vocês, se vocês quiserem carimbar em cima da Distress Oxide, carimbem com outro tipo de carimbeira,
porque com as próprias Oxide tem esse probleminha realmente dela se misturar com muita facilidade e às vezes a tinta acaba sumindo um pouco. Foi o que aconteceu nesse projeto. Mas enfim, eu resolvi fazer uma aplicação de stencil. Eu tô apaixonada por esse stencil que eu comprei recentemente na Black Friday. E aí eu resolvi utilizar um tom de azul escuro. Eu tinha pensado, quando eu pensei em fazer essa página, justamente nessas cores, rosa, amarelo, nos tons bem clarinhos, e azul num tom mais puxado para o marinho mesmo, um azul escuro, para criar um contraste. E aí eu resolvi utilizar essa carimbeira Distress Ink normal, não foi a Distress Oxide, inclusive eu não tenho essa cor no modelo Oxide. E aí eu utilizei por cima desse stencil, eu achei que criou um efeito super bonitinho, esse stencil é muito bonitinho mesmo. E aí eu achei que ficou bem legal. E os outros elementos da página eu vou utilizar todos nesse tom de azul marinho, que inclusive é o tom dos meus pontos focais, que eu não mostrei ainda, mas são duas borboletinhas nesse tom azul marinho, por isso que eu escolhi também essa cor. Olha as borboletas que eu falei, elas aí. A borboleta maior foi de um kit de die cuts que eu tenho aqui em casa. E essa borboleta menor eu recortei dessa página de scrapbook da Arte Fácil. Eu acho essas páginas muito legais e muito úteis, porque a gente pode recortar vários elementos e utilizar para vários projetos diferentes. Nesse caso, eu estou utilizando para esse Art Journal. Bom, eu tenho esse carimbo também, que tem essa palavra em inglês, Imagine, mas como é um cognato com português, né? Acaba que a escrita é exatamente a mesma, então a gente pode utilizar como se fosse uma palavra em português, que é o que eu sempre faço com esse carimbo. Então, eu utilizo como a palavra imagine, que eu queria que fosse a palavra, né, o texto dessa minha página de abertura desse Art Journal, porque eu quero exatamente isso. Eu quero imaginar várias formas possíveis de utilizar materiais, testar cores, como eu falei, fazer experimentos e me divertir também nesse Art Journal do meu planner. Para poder criar uma coesão maior na página, eu tô fazendo uns respingos com a mesma carimbeira de Distress Ink. A vantagem das carimbeiras de Distress Ink é que a gente pode aquarelar também, então eu posso misturar com água e fazer vários trabalhos interessantes, inclusive esse trabalho com os respingos, que eu acho que cria uns efeitos bem interessantes na página. Depois que eu sequei tudo isso, eu vim com essa carimbeira Archival na cor Cobalt, que é um azul bem escuro e que combina bastante com esse azul da Distress Ink que eu utilizei. E carimbei. Veja que eu entortei um pouquinho o carimbo para que a palavra ficasse um pouquinho tortinha. Eu queria que esse imagine funcionasse na página como se fosse o rastro deixado pelo voo da borboletinha. Então, a minha ideia foi essa, na minha cabeça eu estava pensando nisso e eu resolvi entortar um pouquinho o carimbo para criar esse efeito. Colei as duas borboletas e agora eu vou fazer só os detalhes finais. Como eu falei, essa página é super simplesinha mesmo. Eu só queria brincar um pouquinho, testar essa combinação de cores que já estava na minha cabeça há um tempo, esses tons de azul, amarelo e rosa, né, esse azul escuro. E para finalizar eu tô fazendo uns detalhezinhos com a caneta Posca branca, eu gosto bastante dessa caneta. É só ter paciência e deixar ela secar por alguns minutinhos, e ela é permanente, fica super legal nos projetos, e um branco bem forte. Então eu fiz alguns detalhes nas asas das borboletas e fiz uns highlights também bem de leve no meio do corpo das borboletas para poder criar umas áreas realmente mais claras, porque essas borboletas elas são bem escuras. Eu criei também com essa canetinha azul marinho, dessas canetinhas estilo Stabilo, que a gente usa para planner, um rastro da borboleta menor, e agora falta só colocar a data, que eu sempre coloco nos meus projetos, e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa página de Art Journal super rápida, super simplesinha, dentro da proposta do que eu quero para esse Art Journal do Planner, e das modificações também que eu fiz pro Planner, do insert com os bolsinhos, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aproveitado alguma diquinha, que alguma coisa tenha sido útil, e é isso aí. Muito obrigada pela visita de vocês, um beijo grande e tchau, tchau!